Bom dia, nós vamos trabalhar o capítulo que fala da independência dos Estados Unidos da América, que é o capítulo 6, e nós vamos entender nessa aula o que foi essa independência dos Estados Unidos. O que foi a independência dos Estados Unidos? A independência dos Estados Unidos foi um movimento de libertação do país contra a metrópole colonial, que era a Inglaterra. Então, essas 13 colônias, elas foram colonizadas pela Inglaterra. E os conflitos, eles se iniciam em 1774 e vai até 1776, quando começa ali oficialmente uma guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos, vencida pelos americanos. Então, a gente vai entender todo o processo de colonização primeiro, para a gente entender essas diferenças e por que essa iniciativa do processo de independência das 13 colônias. Aqui no mapa mostra as 13 colônias. Essas 13 colônias, apesar de estarem ali juntas, elas tinham diferenças entre si. Essas colônias aí do norte, da parte norte, acima aí, elas eram colônias. Quem foi para lá foram refugiados, eles foram perseguidos na Inglaterra, né, por questões religiosas, porque eles tinham uma doutrina que não era o anglicanismo. Então eles fugiram, os ingleses fugiram para lá, se instalaram lá fugindo das perseguições religiosas, eles queriam essa liberdade religiosa, e na colônia eles tinham. A economia ali era baseada na pequena propriedade, a produção era manufatureira, voltada para o mercado interno. Por que era voltado para o mercado interno? Porque essa parte norte aí das 13 colônias, elas tinham um clima muito parecido com o clima europeu. Então, o que se produzisse ali não compensava passar pelo oceano para chegar para a Europa para revender, não compensava. Já a parte sul aí dessas 13 colônias, ela tinha um modelo de produção agrícola baseado no latifúndio, na monocultura, ou seja, um tipo só de cultura, baseava-se na mão de obra escrava, utilizava-se a mão de obra escrava e era voltado exclusivamente para o mercado externo, no caso a Inglaterra. Então, os produtos ali eram exportados, diferente da parte norte, que o que eles produziam ali mesmo era para o consumo interno. Então, tinha uma diferença entre as 13 colônias, entre a parte norte e a parte sul. Lembrando que a parte norte usava ali a mão de obra livre, assalariada, e tinha uma pequena manufatura para a produção interna. A parte sul usava baseada-se nos latifúndios, grandes propriedades rurais, a produção da monocultura, principalmente o algodão, e era exportado. Então, tudo que eles produziam ali, eles exportavam. Então, eles dependiam mais da Inglaterra do que o norte. Então, nós vamos caracterizar assim: as colônias do sul, da parte sul das 13 colônias da América do Norte, então, resumidamente, latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, né? Agroexportação, o que eles plantavam ali, o que eles produziam era exclusivamente para ser exportado. Utilizava-se a mão de obra escrava e ali se encontravam alguns gêneros tropicais exóticos, porque o clima ali era mais ameno, não era tão frio. A parte norte das 13 colônias da América do Norte já era baseada em pequenas propriedades, pequena agricultura. Essa pequena agricultura era de subsistência para consumo deles, não era de grande quantidade para exportação. Utilizava-se a mão de obra livre, né, predominantemente, não utilizava ali a mão de obra escrava, até porque não era uma produção em grande escala para se exportar. E tudo que se produzia ali era muito parecido com o que se tinha na Europa, porque o clima era praticamente o mesmo.
Então eram gêneros similares aos europeus, parecidos. Então o que se produzia ali na parte norte das 13 colônias era muito parecido com o que se produzia na Europa, então não compensava ali comercializar esses produtos. Esse comércio triangular, ele era realizado ali entre as colônias do norte, da parte norte das 13 colônias, das Antilhas e da África Ocidental. Então, realizava ali um comércio entre eles. Então, aqui no mapa, mostra todo esse comércio triangular. Esse comércio realizado entre essas 3 regiões, né? Mostra aí as rotas de comércio. Então, nós temos aqui as 13 colônias, temos a África, a Europa, ali as Antilhas, então já era realizado esse comércio desses produtos ali manufaturados. Bom, até então, essas 13 colônias, elas tinham uma certa liberdade, uma certa autonomia em relação à sua metrópole, a Inglaterra. Então, a gente, para entender melhor, a Inglaterra dava uma certa liberdade para essas colônias. Vocês observaram que eles podiam até realizar comércio com outras regiões. Então, só que essa situação, ela começa a mudar em 1756, quando a Inglaterra ela se envolve numa guerra contra a França. Você sabe que sempre que um país se envolve numa guerra, tem um desgaste econômico muito grande. Então, a partir deste desgaste econômico da Inglaterra, vai afetar diretamente a situação dos colonos na América do Norte. A gente vai entender por quê. Então, essa Guerra dos 7 Anos, ela foi uma guerra entre a França e a Inglaterra, onde eles disputaram a posse do Canadá e também de outros territórios coloniais, na África, na Índia. Então, nesse confronto, participou colonos norte-americanos, os ingleses acabaram apoiando, né? Quem venceu a Guerra dos 7 Anos? A Inglaterra. Então, apesar de vitoriosa, a Inglaterra ela passa por uma série de dificuldades financeiras. Porque sempre que um país se envolve numa guerra, ele traz prejuízos econômicos, porque gasta muito para participar de uma guerra. Daí essa guerra ela durou de 1756 a 1763. Então, para poder solucionar o problema, seu problema econômico, o que a Inglaterra faz? Ela começa a cobrar altos impostos aos colonos. E a passa também tem um controle maior sobre suas colônias. Para que ela fez isso? Para ver se resgata mais recursos para recuperar a economia. Então, isso vai dar início a uma revolta generalizada ali na colônia. Então, após 1756, a Inglaterra e a França ela envolvem numa guerra que termina em 1763, a França e a Inglaterra. Eles travaram ali, então, essa guerra pela posse de terras, né? E, lógico, quem venceu? A Inglaterra. E a Inglaterra só venceu porque ela conseguiu o apoio das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Se não fosse esse apoio dos colonos americanos, a Inglaterra não venceria essa guerra. Era difícil, né? Então, quando termina a guerra, os colonos acreditavam o quê? Que eles seriam recompensados por essa ajuda. Mas os ingleses, eles tinham seus próprios problemas. E aí, a partir daí, eles acabam, os ingleses, adotando uma série de medidas muito impopulares em relação às suas colônias, a América do Norte. E aí, dentre elas, essas medidas que a Inglaterra impõe na colônia, a gente vai ver que foi o aumento dos impostos sobre as colônias, né? Por que eles vão aumentar os impostos sobre as colônias? Para poder pagar os seus custos de guerra. É uma forma ali de encontrar recursos para recuperar tudo que eles gastaram com a guerra. Vai criar também um monopólio do comércio do chá,
uma companhia inglesa, a lei do chá, ou seja, somente os ingleses, a Inglaterra poderia comercializar o chá da Inglaterra, das 13 colônias da América do Norte. Então isso vai causar insatisfação, ou seja, os colonos eles eram obrigados a vender somente para a Inglaterra, para que a Inglaterra fizesse a comercialização do chá. Criou também um imposto sobre a circulação de mercadorias na colônia, que foi a lei do selo. Criou também o monopólio do açúcar para as Antilhas inglesas, a lei do açúcar. Ou seja, resumindo, a Inglaterra vai criar uma série de medidas que vai tornar a vida econômica ali da colônia mais difícil. Até então eles tinham uma certa liberdade, uma certa autonomia econômica. Então, a partir da Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra enfraquece economicamente, ela vai querer tirar esse prejuízo das suas colônias, recuperar esse dinheiro, explorando cada vez mais as suas colônias. Então, esses pequenos produtores do norte, que atendiam o mercado interno, também vai sentir muito com isso, tanto o sul. Então, a partir daí, esse aumento de impostos, dessa maior cobrança da Inglaterra sobre a colônia, né, vai dar origem à independência dos Estados Unidos. Porque a partir de então, eles vão querer se libertar desse domínio, dessa exploração intensa, que eles não tinham, eles não eram tão explorados assim, eles tinham uma certa autonomia. Então, a partir da guerra, eles vão conquistar, eles vão querer se libertar desse domínio inglês para ter mais liberdade e para se libertar desses impostos. Então, aqui, os colonos ali, né, articulando como se livrar, como se libertar da Inglaterra, dessa dominação, né? Esse desejo de liberdade econômica e política das 13 colônias. Então, vai começar a partir da Guerra dos 7 Anos. Esse desejo de liberdade econômica, política, ali das colônias, né? E essa recusa da metrópole, ou seja, da Inglaterra, de negociar com os colonos, esse regime de política rígido, controlador, também vai ser motivos para o processo de independência. Que nós temos a América do Norte, após a Guerra dos 7 Anos, muito mais intensificado ali a cobrança de impostos, né, sobre a região, a insatisfação popular cresce e eles vão acabar se reunindo, eles vão se organizar para poder propor medidas possíveis a levar esse processo de emancipação, de independência. Então, aqui nós temos algumas leis que foram criadas, né, que eu já havia mencionado. Então, nós temos essas leis, elas não existiam na colônia antes da Guerra dos 7 Anos. Então, após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra criou essas leis aí que vocês estão vendo no quadro sobre as 13 colônias da América do Norte. Então, por exemplo, nós temos aí a Lei do Chá. Com essa Lei do Chá, que foi criada em 1773, a Inglaterra ela aumenta a taxa de impostos sobre a comercialização do chá, porque o chá era um produto muito comercializado na América do Norte. Como resposta ao governo metropolitano, ou seja, a Inglaterra, os colonos eles vão invadir o Porto de Boston. E o Porto de Boston ele estava carregado de chá inglês. Esse chá seria levado, pertencia à Inglaterra e seria comercializado. Aí o que os colonos fizeram? Eles se disfarçaram de índio e jogou todo esse chá no mar. Esse episódio ficou conhecido como Incidente de Boston. Ou seja, lá no Porto de Boston tinha um navio carregado de chá. Esse chá pertencia à Inglaterra. Os colonos, revoltados com as leis, né, sobre o imposto, essa taxa de imposto sobre a comercialização do chá, eles pegaram todo esse carregamento de chá e se disfarçaram de índios. Pegou todo esse carregamento de chá e lançou no mar, jogou fora. Então, esse episódio ficou conhecido como Incidente de Boston, né? Outra lei criada foi a Lei do Açúcar. Essa Lei do Açúcar
ela foi criada em 1764. Nessa lei do açúcar, reduziu em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro, ou seja, o melaço que chegava na colônia, reduziu o imposto. O que significa? Que eles iam comprar mais do exterior, do estrangeiro, do que da própria colônia, né? Vai também estabelecer na lei do açúcar impostos adicionais sobre o café, sobre o açúcar, roupas brancas, vinhos, artigos de luxo. Nessa lei do açúcar também vai determinar que as mercadorias produzidas nas colônias, elas deveriam ser vendidas exclusivamente para a metrópole, para a Inglaterra. Então ali um monopólio sobre esse comércio. Criou também uma lei chamada Lei do Selo. Essa lei ela foi criada em 1765. E dessa lei do selo, a coroa inglesa, ela exigiu que o uso de papel timbrado especial para todos os documentos públicos. O que é isso? Que todos os documentos públicos que circulassem na colônia tinha que ter o selo da coroa inglesa. Isso significa que para ter esse selo, pagaria imposto. Então, se fosse pego, né, algum papel circulando na colônia que não tivesse o selo da coroa inglesa, seria multado, confiscado ou até preso. Então, após isso, essa lei do selo, houve ali um protesto imediato, né? Intenso, grande, a população inteira contra essa lei do selo. E aí eles conseguiram, cerca de um ano depois, que essa lei fosse revogada no parlamento, fosse tirada. E aí essa lei não vai prevalecer, essa lei do selo. Dentro dessas leis foram as outras continuaram. Então, resumidamente, aí nós temos a lei do açúcar, criada em 1764, são taxas sobre o açúcar, os derivados da cana-de-açúcar, né? O açúcar, melaço. A lei do selo, que durou só um ano, criada em 1765, taxa sobre todos os impressos. Qualquer papel que circulasse na colônia deveria ter o selo da coroa inglesa, porque cada selo tinha que ser pago. Tanto jornais, bíblias, baralhos, documentos em geral, tudo teria que ter o selo da coroa inglesa. A lei do chá, 1773, taxa sobre um produto importado da Índia, que era o chá, e muito consumido. Então, houve ali uma redução dessa taxa desse produto importado. Bom, como eu expliquei para vocês, quando foi criada essa lei do chá, os colonos fizeram uma manifestação jogando todo o carregamento de chá ao mar. Então, o governo da Inglaterra ele vai reagir. E ele reage criando outra lei, a Lei dos Intoleráveis. Então, a Lei dos Intoleráveis ela foi criada quando os colonos atiraram todo o chá que estava lá aportado no porto de Boston, o chá que pertencia à Inglaterra, que eles jogaram ao mar. Então, a Inglaterra ela vai repreender essa ação desses colonos. Então, ela vai criar a lei dos as leis intoleráveis. Então, o governo da Inglaterra ela fecha o porto de Boston, ela vai ocupar militarmente a região e vai exigir indenizações da colônia sobre esse chá derramado. Então, diante dessas medidas, essas ideias iluministas que também chegaram lá na região, juntaram-se aos representantes das colônias e eles vão reunir na Filadélfia, em congressos continentais. Ou seja, os colonos, devido a essa repressão da Inglaterra sobre a colônia, os colônios vão se reunir na Filadélfia e vão se formar congressos para discutir a sua reação, ou seja, o seu processo de independência. Então, em 1774, foi criado ali o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde os colonos se reuniram, né? E essa convenção, esse primeiro congresso, ele foi realizado para organizar
a resistência dos colonos diante dessa crescente opressão inglesa. Como que eles iam fazer para se livrar dessa opressão inglesa? Então, nesse congresso, eles elaboraram uma petição para o governo inglês, e essa petição exigiu o fim das leis intoleráveis, né? E eles queriam também ter direito à representação do parlamento inglês, os colonos, eles queriam ter voz política também. E nesse documento que eles criaram no Congresso, os colonos eles declaravam lealdade, e nesse primeiro congresso eles ainda afirmavam que a separação ainda não era o objetivo, ou seja, a independência. Então esse primeiro congresso continental que aconteceu lá na Filadélfia, os colonos se reuniram para tomar medidas para se livrar da lei dos intoleráveis, para ter uma negociação amigável com a Inglaterra. Então, até então, eles não tinham a pretensão de independência, até esse primeiro momento. Bom, então esse primeiro congresso continental na Filadélfia, criado em 1774, foi o repúdio às leis intoleráveis. Eles não falavam ainda em independência. Só que a Inglaterra ela não vai aceitar, ela não vai negociar com os colonos. Então eles vão se reunir no segundo congresso continental lá na Filadélfia. Esse segundo congresso continental da Filadélfia, ele aconteceu em 1776, ou 75 para 76. Então, assim, ou seja, a Inglaterra ela manteve essas medidas repressivas, né? Então, como a Inglaterra manteve essas medidas repressivas, os colonos eles vão convocar um segundo congresso. E esse segundo congresso, ele vai reunir representantes das 13 colônias, tanto as do norte quanto as do sul. Aí foi ali durante os encontros, nessas reuniões, eles decidiram pela Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 4 de julho, que foi escrita por Thomas Jefferson. Então, diante das medidas repressivas da Inglaterra, os colonos se reuniram num congresso, onde eles declaravam repúdio a leis intoleráveis, as leis que foram criadas na colônia após o incidente de Boston, quando eles derramaram chá no mar. Até então, eles não falavam em independência. No segundo momento, como a Inglaterra ela não abriu mão das leis intoleráveis, ela continuou ali firme, eles se reúnem no segundo congresso. Nesse segundo congresso, ele já propõe a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que aconteceu no dia 4 de julho do mesmo ano. Então, aí nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Essa Declaração de Independência, ela foi assinada em 4 de julho de 1776. Ela era uma carta de intenção, ou seja, era uma carta de declaração em que surgiria um novo país livre da Inglaterra. A guerra que se seguiu depois disso, ela foi intensa, lógico que a Inglaterra não vai aceitar de início. Ela dura para aproximadamente até 1783, mas os americanos acabaram vencendo, né? Em grande parte, os americanos eles venceram porque eles contaram com o apoio da França e da Espanha. Lembrando que a França ela foi derrotada pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Então, a França acaba apoiando as 13 colônias. Então, a gente pode dizer que a partir dessa data, 4 de julho de 1776, fica marcada como o Dia da Independência, né? Mas foi apenas em 1783 que o país ele teve condição de se organizar como nação independente, né? A Constituição do país ela ficou pronta somente em 1787. Então, mesmo que ela se organizou mais tarde, oficialmente a independência dos Estados Unidos acontece dia 4 de julho de 1776. E na Declaração de Independência tinha a frase que dizia assim: todos os homens foram criados iguais e são dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
Então, essa aí é a frase que falava sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, ele falava dessa igualdade, né? Que o ser humano é dotado de direitos inalienáveis. Então, entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Isso aí são características do iluminismo. São ideias iluministas que estão presentes aí nessa frase, que a gente percebe claramente. Nós temos aí, pós-independência, essa gravura francesa, foi feita, né? Mas mostra cidadãos de Nova York derrubando ali a estátua de Jorge III, que era o rei da Inglaterra. Então, após essa leitura pública da Declaração de Independência, eles derrubam essa estátua do rei que estava lá em Nova York, o rei da Inglaterra, e essa estátua ela acabou sendo derretida e transformada em balas de chumbo, que foi usada pelos colonos. Então, quando eles derrubam essa estátua aí, eles mostram que realmente eles estão livres da Inglaterra, que é um país independente. Então, resumidamente, a Guerra de Independência foi uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Ocorreu entre 1776 e 1781. O comandante das tropas norte-americanas foi o fazendeiro George Washington. Ele teve o apoio militar da França e da Espanha, porque a França ela perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, então se tornou rival. Por isso que ela vai apoiar os colonos. E os norte-americanos, finalmente, eles conseguiram a sua independência. Foi de fundamental importância ali do apoio desses países. E a França, e a Espanha, por que ela apoiou? Porque ela tinha interesse econômico ali, ela comercializava com as 13 colônias. Né? Então, ela tinha interesse dessa maior liberdade econômica em relação à Inglaterra, essa liberdade econômica com essas 13 colônias. Aí nós temos duas imagens, né? A primeira é George Washington e suas tropas ali atravessando o rio na Guerra de Independência. Essa imagem para mostrar também o heroísmo, sempre são retratadas depois. É um quadro de Emanuel. Na segunda imagem, nós temos George Washington, líder do exército dos colonos americanos na Guerra de Independência. E como George Washington, ele foi o líder, ele se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então, ele se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos após a independência. Lembrando que esse processo de independência começou depois da Guerra de 7 Anos, quando a Inglaterra enfraquece economicamente, precisa de recursos. Mesmo ela ter vencido a Guerra de 7 Anos contra a França, ela está pobre economicamente, foi um desgaste econômico muito grande. Então ela vai querer recuperar tudo que ela perdeu na guerra, sugando, explorando as suas colônias. E como essas 13 colônias elas tinham uma certa independência antes da guerra, essa imposição de leis na colônia vai causar revolta. Essa série de leis que foram criadas impondo ali sobre a colônia. Então, isso vai causar uma certa revolta aos colonos. Então, eles vão se reunir num primeiro congresso, mas eles não tinham pretensão de independência. Esse primeiro congresso era para negociar ali com a Inglaterra, para que ela pudesse amenizar essa cobrança de impostos, essa repressão sobre a colônia. Eles não conseguiram resultados positivos. Então, no segundo congresso, eles já se reúnem, essas 13 colônias, representantes das 13 colônias se reúnem, já com a pretensão de emancipação, de liberdade. E eles conseguem. Eles conseguem com o apoio de 2 países. Quais? França e a Espanha, que vai apoiar essas colônias, as 13 colônias ali, nesse processo de independência. Então, vocês percebem que foi um processo longo, né? Mas finalmente eles conseguem ali se libertar do domínio inglês.
Cria-se após a independência a primeira Constituição Iluminista. Ela foi criada em 1787, onde ali os representantes das colônias inglesas independentes, eles aprovam a Constituição norte-americana. Essa Constituição norte-americana que foi aprovada, ela existe até hoje. E essa Constituição ela defende um governo republicano, defende a divisão do Estado em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e eleição dos governantes pelo povo. Então, a gente percebe aí características de um governo bem democrático mesmo, seguindo a linha das ideias iluministas. Então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem, por favor, para que a gente possa estar discutindo e tirando as dúvidas de vocês. Um grande abraço e tchau!